Beleza. Muito bem, gente. Existe, tá, duas formas de você repor aí o fármaco, né? Ou começar a terapia com o fármaco. Existe a dose de manutenção e existe a dose de ataque. Muito bem. Eu falei para vocês que o que vai direcionar a administração é a meia-vida do fármaco, não é isso? Então, se eu pegar aí um fármaco de meia-vida, vamos supor, de 8 horas, né? Então, eu vou fazer a administração de 8 em 8 horas. Supondo aí, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Gente, está aparecendo o PowerPoint aí para vocês? Em branco? Que eu estou abrindo Não, aqui? está aparecendo a sua tela do Chrome. Vamos lá. Ela. Está aparecendo ou não? Só a tela do Chrome ainda. Para mim está aparecendo o professor. Sim, eu quero compartilhar aqui. Deixa eu interromper esse compartilhamento. Eu vou tentar compartilhar de novo. Aparecendo. Está aparecendo outro navegador. Oi? Está aparecendo um outro navegador, sem nada. Marcelino, tenta clicar no slide, na janela do slide, e aperta a tela F5. Não está aparecendo? Oi, gente. Não, professor, ainda está aparecendo a tela do seu navegador, os sites. Então deixa para lá, essa porcaria. Vou ficar perdendo tempo com essa porcaria, não. Vamos lá. Eu quero que vocês acompanhem, tá, o que eu vou falar e tentem entender. Eu vou começar uma administração de um fármaco de 500 miligramas. Ok? Essa é a minha dose. E a meia-vida é de 8 em 8. Tudo bem? Então, minha primeira dose, 500 miligramas. Eu tomei agora. Pumba.
Daí, 8 horas. Quanto que eu tenho de fármaco no meu sangue? 250. 250. E aí eu faço a segunda dose, mais 500. Vou ficar com quanto? É? No momento que tomou, 8 horas depois? No momento que você está tomando. Ainda tem 250, mais os 500 que você vai... Ah, peraí, tem um tempo né, para ele... Não, 750, né? 750. 750. 750. Daí, 8 horas. Eu vou ter quanto? 375. E eu vou tomar mais 500. Eu vou ficar agora com 875. Daí, 8 horas. Eu vou ter quanto? 437. Aí eu vou tomar mais 500. Vou ficar com 937. Daí, 8 horas. Eu vou ter quanto? 468. Ok? Vou tomar mais 500. Vou ficar com 968. Daí, 8 horas. 484. Vou tomar mais outra dose, mais 500. Vou ficar com 984. Daí, 8 horas. 492. Vou tomar mais 500. Vou ficar com 992. Daí, 8 horas, 496. Vou tomar mais 500. Vou ficar com 996. Daí, 8 horas, 498. Mais 500. 998. Daí, 8 horas, 499. Mais 500. Daí, 8 horas, eu vou ter 499, e aí eu vou ter aproximadamente 500. O que eu fiz aí, gente? Eu fui dando 500 miligramas de 8 em 8 horas. E o que foi percebendo? Que a concentração plasmática, que na primeira dose de 500 veio para 250. E eu fui dando mais 500. A dose mínima no meu sangue foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, e a minha dose mínima no meu sangue agora é a mesma dose que eu faço de administração. Eu dou 500, eu fico com 1.000. Daí, 8 horas, eu venho para 500. Eu dou mais 500, eu vou para 1.000. Daí, 8 horas, eu venho para 500. Veja, eu estou mantendo uma dose mínima no meu sangue de 500. Ok? Isso é chamado de dose de manutenção. Eu quero chamar a atenção para uma coisa importante. Essa concentração mínima de 500 é a minha concentração terapêutica. Eu não posso ter menos que isso no meu sangue. Não sei se vocês foram anotando, mas eu consegui atingir essa dose terapêutica, matematicamente falando, na 10ª dose. Obviamente que a partir da 5ª dose, eu fui chegando próximo. Eu fui chegando a 496, a 498, mas eu chego matematicamente a 500 na minha 10ª dose. Certo? Da primeira dose à 10ª dose,
Falando em intervalos de 8 horas, eu levei o quê? Praticamente 3 dias para chegar lá. Certo? 3 dias. Tudo bem, gente? Veja a importância disso daí quando você vai utilizar um antibiótico, por exemplo. Que o médico fala, você tem que tomar isso aqui por 7 dias. Aí você toma 1, 2, 3 dias, você já começa a sentir, já tá bom já. E muita gente abandona o tratamento no 3º, 4º dia. Pô, 3º dia é quando você conseguiu chegar na sua dose terapêutica. Aí você está já desistindo. Veja a importância de você fazer as administrações corretamente no horário certo. Por quê? Aquele horário que você está com a sua concentração mínima. Se você esquecer de administrar, a concentração plasmática sua vai estar abaixo da concentração mínima. Você pode perder o efeito desse fármaco. Estão entendendo isso, gente? A importância de você utilizar o tratamento na dose certa, no tempo certo e por tempo certo. Tudo bem, gente? Professor, a dose de manutenção, ela seria esse processo até chegar na dose terapêutica ou ele é quando atinge a dose terapêutica? A dose de manutenção é quando você faz a repetição de doses. Quando você vai utilizando desde o início o tratamento até o final, com doses repetidas, de acordo com a meia-vida. Isso é dose de manutenção. Você está mantendo o fármaco no seu sangue. Tá? Tudo bem? Isso é dose de manutenção. Quando você faz a dose de manutenção, o tempo que você leva para atingir a sua concentração terapêutica, vai aí, esse tempo que eu falei, tá? De 10 administrações. Ok? Agora, existe a dose de ataque. Dose de ataque. O que seria uma dose de ataque? Seria você começar a administrar com 2 doses de manutenção, na primeira dose. Exemplo. No exemplo anterior, eu comecei com a dose, né, de 500 miligramas, não é? A cada 8 horas. E eu fui chegar na minha dose clínica, na dose terapêutica, na 10ª dose. Até aí, tá tudo bem, gente? Se eu utilizar a minha dose de ataque, a primeira dose, eu não começo com 500. Eu começo com 2 vezes 500. Vou começar com 1000. Eu dou 2 doses juntas. Por isso que é chamado dose de ataque. Então, eu dou 1000. Daí, a 8 horas, eu vou ter quanto? 500. E aí, eu volto a dar dose de manutenção. A partir da segunda dose, eu volto para a dose de manutenção. Eu dou 500. Eu vou ficar com 1000. Daí, 8 horas, eu tenho 500. Dou mais uma dose de 500, vou para 1000, 500, 1500, 1500. O que aconteceu quando eu uso a dose de ataque? Você cortou pela metade a quantidade de aplicações? Por quê?
pela metade a quantidade de aplicações? Não entendi. Reduzir o tempo para atingir a dose terapêutica? Sim. Quando eu uso a dose de ataque, eu encurto essas 10 doses, eu encurto esses 3 dias, eu alcanço a dose terapêutica na primeira dose. Na primeira dose, eu já chego na minha concentração plasmática terapêutica. Certo? Eu encurto esse tempo todo. E aí eu só vou fazendo doses de manutenção. Por que usar uma e por que usar outra? Veja, a dose de ataque, tá? Eu devo utilizá-la quando há uma necessidade. Quando um paciente está ruim, está lá com a infecção, então eu quero encurtar o meu tempo, né? Eu preciso antecipar o efeito desse fármaco. Então, eu uso a dose de ataque. Eu não posso utilizar uma dose de ataque rotineiramente, e principalmente em pacientes que eu não conheço, em drogas que eu não conheço, porque quando eu uso uma dose de ataque, eu estou usando uma dose inicial 2 vezes o normal. Eu estou usando uma dose alta. E se esse fármaco provocar algum efeito colateral grave? Se esse fármaco der algum grau de toxicidade, né? Então, é perigoso. Eu preciso conhecer. Ou eu preciso ter, pelo menos, um risco-benefício. Falar, pode correr um risco? Pode. Mas o benefício que eu vou ter é maior. Eu vou salvar uma vida. Aí, tudo bem. Certo? Então, existe a reposição em doses de manutenção e existe a dose de ataque. Tudo bem, gente? Então, a de ataque eu encurto, tá? Eu atinjo a concentração terapêutica muito mais rápido. Entendido isso? Tudo bem? Professor, a dose de ataque é quando você já na primeira dose que você administra já vem em dobro, vem como se fosse 2 vezes a de manutenção. E aí quando você vai dar a segunda dose, já você dá como uma de manutenção só, pela metade. E daí em diante continua pela metade. É só a primeira que é em dobro. Só a primeira. Só a primeira dose. Ok? Somente a primeira dose. Muito bem, gente. Vamos continuando, então? Gente, esse fármaco, ele foi administrado, foi absorvido, né? Nós estamos fazendo a reposição dele, né, para mantê-lo na circulação. Esse fármaco, na circulação, ele tem afinidade às proteínas plasmáticas, né? E esse fármaco, de acordo com a meia-vida dele, né? Fármaco que se liga muito às proteínas tem a meia-vida maior, fármacos que se ligam menos têm a meia-vida menor. Muito bem. E aí a gente vai fazendo as nossas aplicações. Muito bem. Gente, esse fármaco que foi administrado, que está agora na circulação, né? Ele é um componente químico, ele é algo de estranho para o nosso organismo. E o nosso organismo, ele vai tentar, né, eliminar esse fármaco. Ele vai tentar fazer alguma coisa para que esse fármaco ele seja
eliminado, jogado para fora. Nós temos enzimas que são enzimas específicas para fazer a transformação desse fármaco, que nós chamamos de metabolização. Por que isso? Porque muitos fármacos, gente, dependendo da característica dele, que nós já vimos, o fármaco pode ser hidrossolúvel, pode ser lipossolúvel, né? E o fármaco lipossolúvel, ele é muito fácil de ser absorvido, mas é muito difícil de ser excretado. Muito. Ele não sai com facilidade, a gente vai falar disso quando a gente falar em excreção. Então, esse fármaco, para facilitar a sua excreção, eu preciso que esse fármaco seja transformado, modificado, que ele perca a sua característica de lipossolubilidade, para que ele consiga ser excretado. E isso quem vai fazer são as enzimas metabolizadoras. Nós temos um órgão que é rico em enzimas, que é o nosso fígado, né? O fígado é um órgão rico em enzimas de metabolização. Posso ter a metabolização em uma outra área? Sim, lógico. Temos a metabolização no próprio sangue, a nível intestinal, durante a absorção, a nível de rim, a nível de pulmão, enfim, temos a metabolização em várias áreas. Mas o nosso fígado é o principal, tá? É lá que ocorre a grande maioria das metabolizações. Bom, existe o que nós chamamos de padrão de metabolização. Todo produto de uma metabolização, nós vamos chamar de metabólito, tá? E metabólito. Então, o metabólito é um produto da metabolização. O padrão normal de metabolização é um fármaco ativo, que eu fiz uso, que eu fiz administração, foi absorvido, está na circulação, e esse fármaco vai sofrer a metabolização e vai surgir dessa metabolização um metabólito. E esse metabólito, ele poderá ser inativo, ou seja, perdeu a atividade farmacológica. Perdeu. Não serve para mais nada. Então, fármaco ativo, sofrendo a metabolização, dando origem ao metabólito inativo. E se ele foi inativado, ele será facilmente excretado. Ok? Excretado. Tem um terminho que a gente usa aí, que eu queria que vocês prestassem atenção. Esse fármaco ativo, que sofreu metabolização, deu origem ao metabólito inativo. Esse metabólito inativo, ele está ainda no nosso sangue, mas ele não serve para mais nada. Ele não vai ter ação. Então, eu falo que esse fármaco, ou que esse metabólito, ele foi eliminado. Eliminado. Qual a diferença de ser eliminado e qual a diferença de ser excretado? Quando eu uso o termo eliminado, gente, eu estou falando que um fármaco perdeu ação.
mas não necessariamente ele foi excretado, saiu do nosso organismo. Ele poderá estar ainda no meu sangue, mas não tem mais atividade. Ele foi eliminado. Agora, a hora que ele sair pelo rim, foi para a urina, aí eu falo que ele foi excretado. Tá bom? Só para ter a diferença de eliminou, excretou. Tudo bem? Então, esse é o padrão mais normal que existe. Droga ativa, transformando em metabólito inativo. Bom, gente, tem muitos fármacos ativos que são administrados, vão para a circulação, passam pelo fígado, sofrem uma reação de metabolização e são transformados em metabólitos. Só que esse metabólito, ele continua ativo. Ele tem ação farmacológica ainda. Certo? E continua tendo ação. Ele vai se distribuir pelo meu organismo, vai manter ação, até que ele passe de novo pelo fígado, sofra outra metabolização, e aí ele perde ação, se transformando em metabólito inativo. Exemplo. Os benzodiazepínicos, o diazepam, o lorazepam, alprazolam, muito deles têm meia-vida muito longa, né? Eles são metabolizados, tá? E dão origem a metabólitos ativos. O diazepam, ele dá origem ao metabólito chamado mirdazepam. E esse mirdazepam, ele tem praticamente as mesmas atividades que o fármaco original, o diazepam. Continua se ligando ao receptor, continua tendo ação farmacológica. E o diazepam, ele tem uma meia-vida em torno de 36 horas. O mirdazepam, gente, ele tem a meia-vida em torno de 60 horas. Veja o tempo que esses fármacos ficam no nosso organismo. Tá? E ele vai... Pode repetir, por favor, Juscelino? Pode repetir, por favor, a meia-vida do diazepam e do mirdazepam? Não entendi. Pode repetir, por favor, a meia-vida dos dois, a do diazepam e a do mirdazepam? O diazepam tem a meia-vida em torno de 36 horas. O mirdazepam em torno de 60 horas. Então, esse efeito pode permanecer por 96 horas. Tá? Tem muito tempo, né? É 3, 4 dias, tá? 3, 4 dias. De silêncio. E aí, então, veja, esses metabólitos ativos, eles continuam mantendo atividade. E isso vai espaçar muito, tá, o uso, a ação desses fármacos. Tá? Então, a gente precisa trabalhar com doses, né, já prevendo isso daí. Por isso que esses fármacos são utilizados em doses muito baixas, né, porque você vai dando administração. Apesar de ter a meia-vida longa, mas a administração é feita a cada 24 horas. Não é? Então, você vai administrando e você vai gerando aí um acúmulo desse fármaco. Tudo bem? E isso aí tem a implicação muito grande, que a gente vai falar já, em pacientes idosos, né? Onde a metabolização diminui muito, e você acaba acumulando muito esses fármacos no idoso. Tá? A gente vai falar disso já. Então,
Uma outra coisa, vamos supor, existe fármacos, no caso a codeína, né, você faz uso dela como anti-retrocígeno, e na metabolização surge a morfina, que aumenta mais o efeito dela. Então, essas reações de metabolização, tá, nem sempre vão dar um produto inativo. Podem surgir aí produtos que continuam tendo atividade e, às vezes, até produto mais ativo ainda que o próprio fármaco original. Tá? E que vai precisar de uma outra metabolização para perder a atividade, para se transformar inativo. Tudo bem? Então, isso aí é o segundo padrão de metabolização. Existem hoje também o que nós chamamos de profármacos. Profármaco, gente, seria uma substância inativa. Não tem ação. Onde você vai fazer a administração dela, ela vai ser absorvida e quando ela estiver na circulação, por ação de alguma enzima ou por ação de alguma outra substância endógena, esse profármaco ele vai ser transformado em droga ativa, ou em fármaco ativo, ou em metabólito ativo. Tá? Então, veja, ele foi administrado inativo e se transformou ativo na circulação. Tá? E por quê? Qual é o interesse, né, de eu ter aí uma substância inativa? Isso aí surgiu com algumas substâncias que, quando você fazia uso dela ativa, ela gerava muitos problemas gástricos, né? Náusea, vômito, a irritação gástrica era muito grande. Aí foi pensando em uma forma de amenizar esses efeitos, né? Administrando ele de uma forma inativa, onde não produzisse esses efeitos gástricos tão intensos, e depois ele se transformaria novamente no sangue em substância ativa. Isso fica fácil, de você induzir, inibir essas reações, porque isso é bastante conhecido hoje, né? A gente já conhece as enzimas, os tipos de reações, né, de metabolização, então fica fácil você prever, de você estimular, né, induzir a reação. Uma substância que é bastante comum, que a gente... Né, que você... Pois não. Essa dose que a gente... Esse fármaco que a gente ingere inativo, é no fígado que o processo dele de ativação inicia-se? Nem sempre. Nem sempre. Tá? O exemplo que eu vou dar agora não é no fígado, é em uma célula do estômago. Exemplo. Todo mundo conhece omeprazol. Né? Sabem quem é? A gente usa muito para tratamento de úlceras, de gastrite, né? Então, o omeprazol, o pantoprazol, o lansoprazol, são substâncias inativas, são profármacos, não são fármacos, são profármacos. Tá? E esses fármacos, eles vão ser ativados na célula parietal, a célula que produz ácido.
E quem vai servir de estímulo para ativação é o próprio ácido. É o próprio ácido. Mas por que isso? Porque se esse fármaco fosse dado ativo, ou se ele se ativar no ácido gástrico, quando ele se torna ativo, ele vai ter radicais livres que vai aderir na célula, como fosse âncoras. Agarra lá na célula e agarrando, ele não conseguiria ser mais absorvido, ele ficaria lá. Então, ele não chegaria até o seu alvo. Então, por isso que eu não posso dar ele na forma ativa. Eu tenho que dar ele na sua forma inativa. Marcelino, Pois não. o senhor falou que o fármaco com radical livre, que se ele for administrado na forma ativa, quando ele encontrar o ácido gástrico, o radical livre vai ser ancorado aonde que o senhor falou? Esse profármaco, se ele quem faz a ativação dele, é o ácido, né? Então, se ele encontrar com ácido gástrico, ou se ele for administrado em sua forma ativa, quando ele se ativa, ele tem radicais que se ligam às células. Qualquer célula. Então, se ele fosse ativado, a hora que ele passaria pelo estômago ou a nível intestinal, no processo de absorção, a hora que ele passa pelas células, ele agarraria essas células e não passaria, ele não chegaria até o sangue. Ele não consegue ser absorvido, porque esses radicais se fixam às células, como fossem umas âncoras. Tudo bem? Expliquei, não sei? Esclareceu? Entendi sim, professor. Obrigado. Então, eles não podem ser administrados em sua forma ativa e eles não podem entrar em contato com ácido. Por isso que eles são produzidos com um revestimento, que a gente chama de revestimento entérico, que esse revestimento ele não solubiliza em meio ácido. Por isso que ele tem que ser administrado em jejum. Você toma ele em jejum, que é a hora que o estômago está bastante ácido. O revestimento ele não solubiliza em ácido, ele vai passar pelo estômago, vai para o duodeno. No duodeno, o pH é alcalino, o revestimento solubiliza, libera esse profármaco, que será absorvido, vai para a circulação, através da circulação, ele chega até a célula parietal, que produz ácido. Quando ele chega na célula parietal, ele vai encontrar quem? Ácido. Aí ele se ativa, ele gruda na célula e bloqueia a célula, não deixando ela produzir mais ácido. É desse jeito que ele age. Tá? Então, ele é um profármaco. Tudo bem, gente? Entenderam isso? Então, são esses 3 padrões que nós temos. Droga ativa sendo administrada e sendo transformada em metabólito inativo. Droga ativa sendo administrada, se transformando em metabólito ativo, depois em metabólito inativo. E o profármaco, sendo administrado e sendo transformado em ativo. Tudo bem, gente? Até aí? Muito bem. Gente, a metabolização, então, é um conjunto de reações enzimáticas, né, cuja finalidade, objetivo é
transformar o fármaco, é modificar o fármaco, com o objetivo principal de quê? De facilitar a sua excreção. Jogar esse fármaco para fora. Certo? Bem, por esse processo de metabolização, tá? Ser feito por enzimas, tá? Eu tenho aí alguns fatores que podem modificar a metabolização. Por exemplo, primeiro fator, idade. Idade vai modificar a metabolização. Quando nós nascemos, então, o bebê, a atividade enzimática é muito baixa, né? É muito baixa. À medida que a criança vai crescendo, a atividade também vai aumentando, até chegar na sua faixa adulta. Ocorre a estabilização. Quando começa a envelhecer, a atividade enzimática também começa a cair com o envelhecimento. Entenderam? Então, quando nasce, vai aumentando a atividade com o crescimento, fase adulta estabiliza, envelhecimento começa a cair. Foi o que eu disse ainda há pouco, né? Alguns fármacos utilizados em pessoas idosas é muito perigoso, né? Então, a idade está interferindo na metabolização. Por isso que nós temos uma preocupação muito grande com as crianças, né? Em estabelecer dose para a criança, porque a criança tem uma deficiência na metabolização. Além do peso corporal, eu preciso também me preocupar com essa a deficiência enzimática que a criança tem. Por isso que eu tenho que aplicar uma dose menor do que eu uso para um adulto. E quando atinjo o envelhecimento, a minha dose também precisa ser pensada. Infelizmente, na clínica, nós não temos muito essa preocupação, né, com o idoso, mas precisamos ter, tá, gente? Precisamos ter, sim. Esses fármacos que eu citei, os benzodiazepínicos, o diazepam, lorazepam, alprazolam, esses fármacos que têm uma meia-vida muito longa, eles precisam ser revistos quanto à dose do idoso. Tem alguns trabalhos, tá, já publicados, que prevê uma redução de até 75% da dose desses fármacos para o idoso. E existem muitos trabalhos, tá, de uso desses fármacos no idoso, tá, e comprovando efeitos adversos, né, comprovando quedas em idoso, tá, por causa desses fármacos. São fármacos inibidores, são fármacos relaxantes, né, o idoso perde. Normalmente, o idoso já tem uma certa deficiência muscular, perde força muscular, equilíbrio, né? E esses fármacos reduzem mais ainda o equilíbrio e a força muscular. E aí, para o idoso, isso é muito ruim. Ele cai, provoca quedas, né? E provocando quedas, pode ter fraturas, pode ter outras complicações. Então, a idade, tá, compromete a metabolização, interfere na metabolização. Tudo bem? Muito bem.
Outro fator que influencia na metabolização são ditos indutores enzimáticos. Indutor enzimático, gente, é o próprio fármaco, tá? O próprio fármaco. Um fármaco pode ser indutor enzimático. Um fármaco pode induzir a metabolização de outros fármacos. Como? Induzindo a proliferação ou melhorando a qualidade das enzimas metabolizadoras. Algum fármaco tem a capacidade de aumentar a quantidade e a qualidade das enzimas metabolizadoras. Um exemplo bem típico de indutor é o fenobarbital, conhecido como Gardenal, né? Ele é um indutor enzimático. Ok? E qual a importância disso? A importância disso é que Qual o nome novamente? É pentobarbital que o senhor falou? Qual o nome que o senhor falou? Pentobarbital? Fenobarbital. Ah, fenobarbital. Obrigado. Se algum paciente vem usando algum tipo de fármaco, né, em terapia contínua, de repente ele precisa passar a usar um outro medicamento, e esse outro medicamento tiver alguma atividade indutora enzimática sobre esse outro fármaco, você vai precisar ajustar a dose, né? Porque senão você passa a perder certo efeito do primeiro fármaco, porque vai passar a ser metabolizado mais rápido. Isso pode comprometer o efeito. Ok? Então, indutor. Da mesma forma que existe o fármaco indutor, existe também o fármaco inibidor enzimático. Tá? Inibidor. Então, é aquele fármaco que vai inibir a metabolização de outros fármacos. Um exemplo que a gente cita sempre é a cimetidina. A cimetidina, ela pertence ao mesmo grupo da ranitidina, né? Da nizatidina, que são fármacos que bloqueiam a secreção ácida gástrica, utilizado para gastrite, para úlcera. A cimetidina, ela inibe alguns complexos enzimáticos, inibindo a metabolização. E aí, você passa a ter um outro fármaco aumentado na corrente sanguínea por falta de metabolização. Então, esse outro fármaco pode ir se acumulando e chegar até numa dose tóxica por acúmulo, por falta de metabolização. Então, esses conhecimentos de interação, né, a nível de metabolização, hoje, apesar de ter poucas referências, mas tem alguns estudos, né, e não tem como a gente saber tudo, a gente vai saber pesquisando, vai ter que estudar, a gente vai ter que, né, se vai trabalhar com algum fármaco, para você conhecer aquele fármaco, você tem que pesquisar sobre aquele fármaco. E aí, só assim que você vai ficar sabendo, se inteirando sobre os fármacos. Ok? Professor, o senhor poderia explicar o inibidor enzimático mais uma vez? Não. Quando eu uso um fármaco e ele tem a propriedade de inibir as enzimas metabolizadoras ou diminuir a atividade delas. Então, as reações de metabolização acabam ficando lentas, diminuídas. E isso vai comprometer a metabolização de outros fármacos. Se eu comprometo a metabolização de outros fármacos,
esses outros fármacos, tá? Eles passam a ficar mais acumulados, acabam ficando em concentrações maiores no meu sangue, podendo até chegar a um efeito tóxico. E aumentando a meia-vida deles, né? Tudo bem, gente? Entenderam isso? Esclareceu? Ok, então. Beleza? Então, gente, eu tenho o indutor, eu tenho o inibidor. Ok? Muito bem. Um outro fator que pode influenciar na metabolização. O outro fator, gente, é o fator genético. De acordo com a nossa genética, nós podemos ter alterações, modificações em qualidade, em grupamentos, né, de enzimas. E isso pode modificar a resposta à metabolização. Exemplo, se eu pegar um fármaco X numa concentração Y, e eu der esse fármaco nessa concentração para um paciente europeu, aquele europeu lá da Europa, um alemão, eu vou lá na Alemanha, pego um alemão lá de origem mesmo, alemão, falo, toma esse remédio aqui. E ele toma. Aí eu pego esse mesmo fármaco e vou lá no Japão. Pego lá um japonês e falo, toma esse medicamento aqui. Aí eu vou lá na África, pego lá um africano, ó, toma esse medicamento aqui. Muito bem. Peguei 3 pessoas bem distintas, né? Europeu, japonês, oriental, né? Africano. São 3 pessoas com características genéticas distintas, diferentes, tá? Se eu for analisar o fármaco nesses 3 pacientes, vocês vão ver 3 resultados diferentes. Por quê? Porque vai ser 3 metabolização diferentes. Cada um vai ter um padrão de metabolização. Um mais, outro menos, entendeu? Então, essa genética pode modificar, variar a metabolização. Quando se faz testes com fármaco, agora vocês estão vendo isso, né? Essa procura de vacina aí, né? Pro corona, você vai ver que tem laboratório. O Brasil foi escolhido, né? Como começar os testes, mas além do Brasil foi escolhido a África do Sul, foi escolhido certos outros países, né? Por quê? Eles precisam testar isso aí em diferentes populações para ver a reação. Por quê? Porque pode ter uma diferença, né? E metabolização, a genética. O Brasil é um país que tem de tudo aqui, né? Temos o europeu, temos o africano, temos o oriental e temos a mistura entre eles, né? Então, aqui a gente fala, é um balaio de gato, né? É tudo misturado. E aí? Você pode ter vários resultados disso daí. E é por isso que existe aqui exemplos bem claros, né? Daquilo que a gente chama de comadre terapia, né?
nós temos aí um pouquinho de... Em cada um tem um pouquinho de médico, né? Ah, o vizinho, a comadre está lá, a doente está tendo alguma coisa. Ah, eu já tive isso, ó, toma isso aqui que é tiro e queda, né? E aí a gente vê diferenças. Às vezes você toma o medicamento que foi muito bem para você, produziu um efeito ótimo. Aí você deu para a comadre lá e para a comadre não fez nada. Aí a comadre vai até ficar meio assim com você, né? Não fez nada. Ou se fez um efeito muito maior, deu até um efeito tóxico nela. Pode acontecer isso? O quê? Pode. Acontece isso. E por quê? Diferença genética. Tá? Então, vai haver a diferença de efeitos. Tá? Então, a genética influencia, tá, a metabolização. E, com certeza, então, acaba influenciando também o resultado desses fármacos. Tá? Isso é normal, gente, acontecer. E acontece muito. Por isso que, muitas vezes, a gente não pode prever, né, alguns efeitos que acontecem. Não tem como saber. Você vai saber quando? Quando você usar. Somente isso. Tá? Eu cito sempre um exemplo de um artigo que eu li, uma vez, e parece que tem em algum livro, eu já li isso aí também. Tem um antidepressivo que a gente usa aqui, no Brasil, se eu não me engano, é a amitriptilina. Se não é ela, é outro da mesma classe, que é um antidepressivo tricíclico, né? Que a gente usa numa dose terapêutica aqui para nós, em torno de 100 a 150 miligramas. Esse mesmo fármaco utilizado nos países árabes, na faixa lá, Arábia Saudita, Emirados, né? Aquela faixa árabe, ele é utilizado lá numa concentração de aproximadamente 400 a 450 miligramas. Veja a diferença. Aqui, 150, lá até 450. Veja a dose alta que é usado lá. E por quê? Porque eles têm um fator genético, tá? Que induz muito a metabolização desse fármaco. Ele metaboliza muito rápido lá. Então, você precisa dar uma dose muito maior para manter o efeito terapêutico. Manter a meia-vida dele. Ok? Então, isso daí é o fator genético influenciando na metabolização. Tudo bem, gente? Até aí? Beleza. Oi. Sim? A maioria das diferenças na questão genética, ela tem maior relação com a dose? Ou também pode ser também a função, assim, de não funcionar mesmo? De não metabolizar e aí não poder ter uso? Como é que é, Débora? Quem falou? Desculpa. Eu vou falar de novo. Oi? Você deu um exemplo para a gente de uma diferença entre países em relação à dose, né? Numa é menor e na outra é maior. Mas, assim, o medicamento em si, ele faz efeito. A única diferença seria a dose, né? Gente, o efeito... Caso que pode acontecer de também a diferença genética, ela não ter efeito, independente da dose? Olha, não, tá? Você vai ter o efeito porque o fármaco ele vai se ligar ao receptor específico, tudo isso daí todo mundo tem, né? O que vai ocorrer, né,
é a metabolização ser mais acelerada ou menos. Então, você vai manter o efeito por mais tempo ou menos tempo. Então, você precisar de uma dose maior, tá? Para você garantir um efeito por mais tempo. Tá? Apenas a nível de dose. Ok? Expliquei? Não sei. Oi? Sim. Professor, quando uma outra questão quando a gente fala de interação medicamentosa, normalmente a gente está falando em relação àquelas duas situações que você citou nos outros dois tópicos, né? De você tomar com outro medicamento que inibe e outro que induz mais ativação na metabolização, né? Normalmente em relação a isso que fala da interação. Então, a interação, ela pode ser de vários níveis. Essa interação, tá, é um subtipo de interação farmacocinética, tá? Existe interação entre fármacos a nível cinético. O que é cinética? Lembra que nós comentamos o que é cinética? Absorção, distribuição, metabolização e excreção. Então, quando eu faço uso de dois fármacos e um atrapalha o outro em qualquer um desses níveis, eu chamo de interação farmacocinética. Eu posso ter interação a nível de absorção, fármaco que atrapalha a absorção do outro. Eu posso ter fármaco que interfere na metabolização, o que nós vimos agora. Fármacos que interferem na ligação às proteínas plasmáticas, fármacos que interferem na excreção. Tá? Então, a interação, ela pode se envolver em vários níveis, tá? Não necessariamente apenas na metabolização. Respondi? Oi? É bem mais amplo, tem outras fases, outras partes, não é só nessa questão da metabolização. Não, existem outras formas. Tá? Outras formas. A gente vai falar sobre isso ainda, tá? Gente, mais um fator que pode influenciar na metabolização, que é o fator circadiano. O que seria fator circadiano? É o fator, né? Horas do dia, né? Fuso horário. Nós, desde criança, nós somos condicionados. Desculpa. Nós somos condicionados a ter atividade durante o dia e descansar à noite. Não é isso? E nós fomos nos condicionando a isso daí. Esse condicionamento reflete em toda a nossa parte fisiológica. E vai refletir também na parte na parte de metabolização. As nossas enzimas metabolizadoras, elas vão estar mais ativas durante o período de atividade. Ou seja, durante o nosso dia. E à noite, com o repouso, a atividade enzimática, ela tende a diminuir. Tá? Então, eu vou ter um pico de metabolização durante o dia e cai durante a noite. Se nós compararmos
a nossa atividade com um rato, a atividade metabólica do rato é inversa. Ele está programado para ter uma atividade maior durante a noite. Então, durante a noite ele tem atividade. Durante o dia, a atividade dele é menor. E é por isso que, em laboratório, né, quando a gente vai fazer testes com um rato, a gente precisa ter uma luz, né, para, durante o dia, né, deixar a luz bem forte para que ele entre nesse ritmo, né, para que ele entre no seu ritmo, dia e noite, para que ele entenda que é dia e que é noite. Ele tem que ter esse ritmo para ele manter a sua metabolização, né? Então, durante o dia, o nosso dia, nós temos um aumento da metabolização. E à noite, essa metabolização, ela diminui. Bom, isso não tem muita implicância, muita importância, mas a gente pode tirar algum proveito disso daí. Principalmente em crianças também, né? Vamos supor, quando você está fazendo uso de antibióticos, né? E o médico falou, ó, tem que tomar certinho de 6 em 6 horas, ou de 8 em 8 horas, né? O antibiótico precisa ser tomado certinho. Aí você vai no médico, você sai de lá, você passa na farmácia, você compra tal, vai para casa e toma um já sem se ater ao horário. Você tomou. Aí depois você começa a fazer as contas, né? Vai dar 4 horas da manhã. 4 horas. Aí você tem que pôr o despertador, né? Acordar às 4 da madrugada, tomar um remédio, ou acordar a criança, né? Às 4 da manhã para dar o remédio. Então, gente, nós podemos, tá, fugir desse horário. Nós podemos esquematizar. Eu, sabendo que de dia, tá, durante o dia, eu tenho aumento da metabolização e à noite eu tenho uma redução, eu posso trabalhar com isso e tirar um proveito para mim disso daí. Se eu estou tomando de 6 em 6 horas, durante o dia, eu posso encurtar isso aí para 5 horas. À noite, eu posso espaçar mais 1 hora. Veja, eu encurtei primeiro e espacei depois. Posso fazer isso? Pode, com segurança. E com isso você já fugiu pelo menos 2 horas aí, não é mais às 4. Você pode estar tomando agora às 6. Certo? Então você pode fazer isso, sem problema algum, tá? Você aumenta o intervalo da tomada de noite à madrugada. E aí você foge daquele horário crítico da madrugada, tá? Então, isso aí, a gente pode trabalhar com isso sem problema nenhum. Ok, gente? Entenderam isso? Então, de acordo com a atividade. Tem pessoas que vêm há anos a fim, né, trabalhando em turnos, essas coisas, aí vira um balaio de gato, tá? Aí as pessoas também não se adaptam, né? É difícil. Mas, normalmente, nós temos já a matriz, né, já consagrada, de termos maior atividade durante o dia e menor atividade durante a noite. E a intensidade de metabolização acompanha esse ritmo. Tudo bem, gente? Dúvidas? Perguntas quanto a isso daí? A metabolização? Tudo bem? Tá ok, prof. Bem interessante esse último tópico, professor, do circadiano. Oi?
Bem interessante esse último tópico, professor. Isso daí é bom porque, às vezes, as pessoas ficam preocupadas em relação realmente ao horário, e às vezes deixa de tomar ou se atrapalha com o horário, né? E sabendo disso, ela sabe quando ela pode se adiantar ou postergar um pouquinho mais, sem atrapalhar o efeito, né? Sim, com certeza. Com certeza. Muito bem, pessoal. Então, metabolização é isso daí. Agora, gente, metabolizou, ok? O próximo passo agora é excretão, né? É excretar, é mandar para fora. E falando em excreção, nós temos várias vias de excreção, né? Mas nós temos uma que é a principal, uma outra secundária, e o resto são apenas vias sem importância, né? Uma via que é mais importante, né? Muito importante, é a via renal, né? Muito importante. Muitos fármacos saem pelos rins, né? Por excreção renal. E depois a via biliar, né? Hepática, né? A bile excretando fármaco. E depois temos outras vias, né? De menor importância clínica, como, por exemplo, a transpiração. A gente perde fármaco pela transpiração? Sim, principalmente fármacos voláteis, né? Um exemplo bem característico é o álcool. O álcool a gente perde também pela transpiração, né? Você pega alguém aí que passou no outro dia, tá aquele chegar perto, tá exalando, né, aquele cheiro de álcool, né? Através da transpiração e através da respiração também, né? E aí, gente, vale até a gente comentar uma coisa. Tem aqueles, né? A gente falava, né? O pessoal tá bêbado, dá um banho frio nele, né? Dá um banho frio, banho gelado aí para despertar. É ao contrário, né? Quem tá bêbado, a embriagar, você tem que dar um banho quente nele, né? Mas bem quente, para que ele abra bem aqueles poros e começa a exalar mais rápido, né? Aquele álcool. O banho frio não, o banho frio fecha os poros e segura mais ainda o álcool dentro dele, tá? Então, a ducha quente, né? Bem quente, ok? Só que os fármacos que você acaba perdendo, sendo excretado pela transpiração, respiração, é a concentração mínima, né? Você não vai ter aí um efeito significativo. A lágrima também pode ser uma outra via de excreção, principalmente metais pesados, sai pela lágrima, mas, pô, tem que chorar muito, né? Então, não são vias de importância clínica. Uma outra via de excreção é o leite materno, né? O leite materno também acaba excretando fármaco. A quantidade de fármaco que acaba saindo pelo leite materno, para a mãe, é insignificante, né? Não vai ter a importância clínica significativa para a mãe. Agora, para o feto, para o bebê, né, que está mamando, pode ser altamente significativo. Aquela baixa concentração que a mãe está excretando pelo leite, a criança, né, que tem uma deficiência enzimática, lembra? A metabolização é muito lenta, ela pode ter, tá, o efeito desse medicamento.
E aí pode ser, é complicado. Por isso que existem as restrições de fármacos, né? Na amamentação, porque vai passar pelo leite. Ok? Mas de importância clínica, onde nós conseguimos eliminar, né, excretar esses fármacos, é pelo rim e é pela bile. Tá? E aí, gente, esse processo todo de excreção, eu vou ter que explicar detalhadamente o que é a filtração glomerular, a reabsorção tubular e a secreção tubular. São os 3 processos que envolvem a excreção renal. E a influência do pH nesse processo todo. Né? Como nós estamos aí com 11:04, tá? Vai ficar meio apertado a gente iniciar, eu não vou conseguir terminar. Tá? Então, eu vou terminando aqui hoje, ficando nessa parte de metabolização, e na próxima aula a gente fala a excreção, a gente termina essa parte de cinética e vamos já iniciar a dinâmica. Ok? Tudo bem, gente? Eu vou interromper aqui a gravação.